Tenho a honra e a alegria de entrevistar aqui na sala Maria Isabel Pimentel de Castro Pinto, a escritora e funcionária pública e política e tudo, paraibana, Aracilba Rocha. Aracilba Rocha está lançando agora esse livro, cujo título, muito impactante, tem tudo a ver com todo o conteúdo do título. É um dos títulos mais apropriados que eu já vi na minha vida de leitor, desde os tempos da Livraria Pedrosa em Campina Grande, para um texto. E eu começo saudando a Silva, bem-vinda à sala professora Isabel de Castro Pinto, e me explica, agora aqui no Dois Dedos de Prosa, do canal José Neumann de Pinto do YouTube, como é que foi que você chegou no Jorge Caldeira? Porque o Jorge Caldeira, que vai tomar posse na academia, não sei quanto, porque ele faz segredo, talvez ele não queira ninguém na posse, me disse: você precisa ler um livro de recordações da infância de uma conterrânea sua. E eu tenho gratíssimas recordações de dois belíssimos livros, Meus Vezantes ali do Rego, e, sobretudo, Antes que me esqueça, de Zé Maria de Almeida. Como é que você chegou? Vamos começar. Como é que você chegou ao Caldeira para o Caldeira recomendar tanto o teu livro, Ana Silva? Pois é, o Caldeira poderia estar, inclusive, no livro, mas teve algumas pessoas que eu até preservei, senão o livro ia ficar longo demais. Primeiro, um bom dia para você e obrigada e a satisfação de estar com você, que eu admiro tanto, meu conterrâneo, e que eu tenho uma grande admiração por tudo que você conseguiu aí em São Paulo. São Paulo eu considero uma mãe para mim, foi uma terra-mãe, né, que eu tive, que cheguei sozinha aí e tive essa terra-mãe. Mas o Caldeira, ele entrou eu entrei na vida dele, ou ele na minha, quando nós trabalhamos juntos na assessoria do então secretário, na época de planejamento, José Serra, no governo do Franco Montoro. Então, ele tinha umas relações com muitas pessoas de lá, que se tornaram minhas amigas, a Malu Bresser Pereira, que é cunhada do Luiz Carlos Bresser Pereira, e que depois também se tornou um grande amigo meu, porque eu fiz um curso com ele. Eu cheguei em São Paulo e senti que precisava de me atualizar de algumas coisas, de entender aquele mundo, né? E o Luiz Carlos foi um bom professor para mim, assim como o Caldeira, né? Apesar daquela coisa assim dura dele, mas foi um grande companheiro para mim na época. Eu considero quase um gênio, porque ele é um grande estudioso da história do Brasil, e isso me trazia curiosidade. E aí, anos depois, isso foi nos anos de 84, 85, por aí. Quando foi em 87, eu retornei para Paraíba, mas mantive todos os meus contatos em São Paulo. Depois fui para Brasília e consegui também manter todos os meus contatos de São Paulo com Brasília. Eu nunca me desgarrei de São Paulo, né? O livro demonstra isso, porque eu sempre volto aos meus amigos que se fizeram quase protetores meus na época em que eu cheguei aí sozinha. Então, o Caldeira é isso. E quando eu terminei o manuscrito desse livro, então eu disse, eu tenho que mandar para alguém que entenda. E eu quis mandar para uma pessoa de fora, não daqui da Paraíba, porque eu não sei se eles iam entender bem o que eu tinha registrado. E aí mandei para o Caldeira com pouca esperança, porque você sabe, ele é muito ocupado e também não ia se dar a perder tempo lendo, mas por incrível que pareça, ele leu rapidamente e disse só uma frase: publique. É um grande livro. Aí essa frase me lembra uma frase famosa da censura da Igreja Católica: imprimatur. Esse livro deve ser lido, né? Que título mais feliz esse título, né? Sem trégua, porque realmente você relata uma guerra que não tem trégua, é uma batalha atrás da outra. Mas nem agora que você está aposentada, você teve trégua, Aracilba? Não. Por incrível que pareça, eu não tenho trégua, porque... Não sei por quê, mas eu sempre... Tem um amigo meu que disse,
você procura não ter trégua, que é o Luciano Maia, que eu acho que você conhece, que é procurador da República. Aracilba, você é que não consegue não ter trégua, porque eu me entro assim em coisas, ou me aparecem coisas, mas, infelizmente, eu acho que é parte da vida, né? Todos nós temos uma vida um pouco sem trégua, né? Quando nascem Aracilba, os filhos, quando... Aracilba, Pois não, nós temos uma vida paralela, é engraçado. Nós muito, muito parecida, né? temos uma vida muito paralela. O meu pai era compadre de Zé Gadelha, o Zé Gadelha era padrinho do meu irmão Anchieta Filho, radialista, que trabalha e mora aqui em São Paulo, e pediu que o Humberto Lucena, companheiro dele de bancada, mandasse uma carta para Antônio Lucena, diretor-geral da TV Tupi, no Rio de Janeiro, do Cassino da Urca, e o Antônio Lucena me mandou que eu procurasse. Eu queria um emprego em 69, para começar a trabalhar como jornalista. E ele me mandou para uma sala em que trabalhavam. As primeiras pessoas que eu conheci no Rio de Janeiro foram três gênios do teatro. Paulinho Pontes, que eu já conhecia da Paraíba, que é de Campina Grande, o Oswaldo Viana Filho, o Vianinha e o Armando Costa. Ora, Silva, eles escreviam uma comédia que fazia muito sucesso. Você é capaz de lembrar qual era? Não, não. A Grande Família, Araçu. A Grande Família, que Seu Lineu, Dona adorado Nenê. pelo Brasil inteiro, né? Aliás, está repetindo agora, de vez em quando eu vejo novamente, porque eles estão Ele fez, reeditando depois aí. foram para a Globo, meu amigo Boni os levou para a Globo, né? Mas É, eu no cassino, no mesmo dia em que eu vi pela primeira vez na vida Leila Diniz, ou seja, foi um dia cheio na minha vida, na minha é, biografia. Pois então, e você conviveu tanto com o Zé Gadelha como com o Humberto Lucena. Você me é. diria que Humberto Lucena tenha sido assim o grande personagem da sua vida ou não? Teria sido outro? Olha, da minha vida política foi Humberto Lucena, porque quando eu voltei em 87, então todo o meu contato foi Humberto Lucena, mas quem mais marcou minha vida foi um político da Paraíba que eu não tive muita aproximação com ele. Eu tive dois grandes encontros com ele, que foi João Agripino, o nosso governador, ex-ministro, e que quando eu cheguei em São Paulo, cega, sem ver nada, inclusive isso está no livro, né? Quando eu cheguei lá na pensão da Dona Maria, tal, então a Dona Maria me forçou aí no palácio, no governo do Maluf, e de lá apareceu uma figura enigmática, assim, a história da Sem Trégua é essa, aparece um cidadão que eu não conhecia no gabinete do Rubens Vaz da Costa, que foi também muito importante na minha carreira profissional, e aí o cidadão diz, liga para esse telefone que só esse cidadão pode resolver sua situação. Eu ligo para o cidadão que se chamava João Agripino, eu sem saber nem se ele me atenderia, porque eu não tinha relacionamento com ele, não conhecia pessoalmente, e a esposa dele atendeu o telefone, a Sônia, e eu estava em São Paulo e ela no Rio, né? Isso eu lá no Palácio dos Bandeirantes pedindo emprego. Totalmente desconhecida, sem padrinho, nada, apesar de que eu já tinha um relacionamento pessoal com Humberto Lucena, mas mesmo assim não pedi a Humberto, em razão do que eu estava passando, estava saindo da morte do meu grande amor, né, e o pai dos meus filhos, então a Sônia disse, olha, esteja amanhã às 7 horas aqui que você fala com ele. Eu desliguei o telefone, procurei o cara para agradecer, o cidadão que tinha me dado o telefone, e não vi mais. O cara desapareceu. E eu desci as escadas correndo com as meninas da pensão, que foi que conseguiram um dinheirinho lá com os guardas para me botarem na rodoviária num ônibus para ir para o Rio de Janeiro, onde eu nunca tinha ido.
né? E E disse lá, outra e João coincidência. Agripino me recebe na cama, de pijama, com um cigarro na boca, escuta a minha história rapidamente e diz assim: essas minhas conterrâneas só dão trabalho, mas levanta da cama, pega um telefone, que ainda era na parede, liga para alguém que eu não sabia o que era, porque ele não falou mais comigo, fala lá com a pessoa, vira para mim e diz: volte lá no palácio, seu emprego está arrumado. E eu saí de lá e voltei para o palácio. Ao estilo João Agripino Filho. Filho de Conheci João demais Agripino. João Agripino, porque João Agripino era grande amigo do meu pai votava nele, e tenho duas cenas notáveis com o João Agripino. A primeira foi numa cidade chamada Poço Dantas, lá na época do Distrito. Que eu botei água lá, né, em Poço Dantas, depois, né, de uma longa história. Que beleza. E ele, o comício no caminhão acabou em bala e ele retrucou as balas com bala. Ele estava armado. A outra cena do João Agripino foi quando ele foi ameaçado de morte por um menino chamado João Suassuna, Sim. que tinha matado uma pessoa de confiança lá dos Maia, a família do João Agripino, e ameaçou o João Agripino de morte. Foi preso e o João Agripino foi advogado de acusação, e ele ameaçou o João Agripino de morte. E o presidente Sarney, à época, mandou proteger o João Agripino, proteger a vida do João Agripino. E eu fui à casa do filho dele, Gervásio, em João Pessoa, e tive uma conversa muito longa com ele. E ele me indicou um primo dele, um cunhado, chamado João Sérgio Maia, José Sérgio Maia, que era Zé juiz. Sérgio. Né? Então, eu tive uma longa conversa com ele, falamos muito de meu pai, que ele era muito amigo do meu pai. E o João Agripino, esse era o estilo dele. Ó, vá lá e fala como que você está empregada. Tchau. Tchau. Pronto. E aí Adeus. eu tive um segundo encontro ainda com ele, que foi quando eu já trabalhava com Serra, fui nomeada para uma superintendência aí da Implasa, que é a grande empresa de planejamento aí de São Paulo, foi o meu grande pulo, e João Agripino foi para a minha posse. Ei, Então, grande eu honra. me senti honrada demais, então, mas só tive esses dois encontros com ele. Agora, politicamente, minha vida foi vivida aqui na Paraíba com Humberto Lucena. Todos os ensinamentos que eu tive de política foram de Humberto Lucena. Lógico que eu criei amizade com muitos, Ronaldo Cunha Lima, que era uma pessoa que eu admirava, não apenas admirava, mas era amigo de brigarmos assim, como companheiro mesmo, amigos, né? E o Antônio Maris, que era um estilo mais João Agripino, mas que acabou Era primo, muito dependente das era minhas primo de João decisões. Agripino. Primo de João Agripino, né? Ah, Mas foi um cara que eu aprendi muito, inclusive muitas noções assim. Maris era um cara rígido, mas era um cara um pouco mais à esquerda, né? Das pessoas que o acompanhavam. Então, brilhante, um cara brilhante. Então, eu tive todas essas influências aqui, muito próxima, de Zé Maranhão mesmo, com aquele estilo bem interiorano, bem... Mas era um grande gestor, foi um grande Zé gestor, de e de que eu Beja. recebi... Zé de Beja. recebi Zé de Beja, né? E que me acordava assim, 3 horas da manhã, ô minha filha. Aí eu dizia, diga, governador. Aí ele disse, você está acordada? Eu digo, e você está falando com quem? Com uma pessoa dormindo. Como é que surgiu a ideia de você fazer esse livro? Um livro falsamente de memórias, que na verdade é um roman-clé. Nós É um conversamos aqui. romance. É Roman-clé. um romance. Esse Como livro é que surgiu o surgiu essa ideia seguinte, de você em escrever? 2010, em plena campanha, Sempre escreveu. em plena campanha de governador aqui, eu dizendo que não ia mais trabalhar em campanha, porque eu trabalhei à frente de 12 grandes campanhas, inclusive aí em São Paulo, né, na campanha do Fernando Henrique, do Quércia, do Covas. Então, eu participei muito dentro dessas campanhas, né? E aí, quando vim para Paraíba, vim com a noção já de como arregimentar uma campanha grande. Eu só queria trabalhar na campanha executiva grande, porque eu montava a logística, né, da campanha. E aí eu fui em 2010, que foi a campanha do Ricardo Coutinho para governador,
inclusive contra Zé Maranhão, de quem eu era muito ligada. A minha história toda é no PMDB, eu tenho 39 anos de filiação no PMDB, mas aí, por razões internas aqui, eu decidi ficar com o Ricardo Coutinho em 2010. Fiquei, apostei na campanha, mas no final da campanha do primeiro turno, o Ricardo foi para o segundo turno e eu teve uma descoberta, eu fui fazer uns exames e descobri um câncer de mama antes do segundo turno. E aí eu disse, vou morrer. E a médica dizia, não, você vai operar. Eu digo, só depois do segundo turno. Quando eu ganhar a eleição, eu venho operar. E aí foi quando eu comecei, eu digo, eu tenho que deixar registrado tudo quanto eu vivi, que vivia muito assim na minha cabeça. Eu dizia, eu tenho que deixar isso registrado, mesmo para os meus filhos, que eu tenho 2 filhos, né? Eu digo, eu preciso deixar isso registrado. Aí vim para o computador e comecei a registrar. Fiz a cirurgia, me saí bem, fiz o tratamento, coisas cômicas que não está nem no livro, porque eu saía do Hospital Laureano, depois tomava quimioterapia, eu já nomeada secretária de Fazenda aqui, e ia para a Assembleia fazer confusão com os deputados. Olha, uma coisa assim, e foi o que me curou, foram as confusões que eu montei assim ao longo da minha profissão, né? Em 2013, eu me afastei de Ricardo e voltei para as hostes do PMDB. Ora, Silva, assim como Caldeira, que é um bom recomendador, né, de livro, eu fiquei muito encantado com o livro todo, mas por várias razões, mas a primeira razão é o impacto dos primeiros capítulos sobre a dificuldade de sua infância, certamente. Aqueles primeiros capítulos me indicou que esse poderia ser um grande livro de memória, mas você preferiu o Roman Clé. Eu não posso falar mal de você, porque eu também já fiz um Roman Clé. Veneno na Veia, que o pessoal chama de Veneno na Veia, é um Roman Clé, em que eu uso o Roman Clé, é um romance em que você usa fatos reais com personagens com nome trocado. O que é que levou a você a tirar um impacto, vamos dizer, de um livro de memórias e fazer um Roman Clé? Por que é que você fez isso? Olha, Por que em vez de chamar Ronaldo Cunha Lima, você chamava Rubens? Pelas razões que você conhece mais do que ninguém, né? Eu acho que você é a pessoa indicada para isso, mais até do que o Caldeira, né? As famílias continuam aqui. Tem algumas coisas que eu falava em razão da minha intimidade com essas figuras políticas, eu convivi muito de perto com eles e comecei a trocar o nome porque eu ia chegar no supermercado e encontrar um parente e ia dizer assim, por que você falou isso de fulano? Por que você falou isso de cicrano? E eu comecei a botar aquilo na cabeça. Então, de última hora foi que eu substituí os nomes, porque você sabe começou que com na nome. primeira... Comecei Trocou com os nomes. nomes. Tanto que os de São Paulo eu mantenho, Serra, Ulisses Guimarães, com quem eu convivi muito, que foi assim, eu tinha a imagem de Ulisses como um santo assim que eu admirava, né? Então, na campanha dele de 89, o Ulisses sentar comigo numa mesa e dizer assim, minha filha, me dê as sugestões para um programa de habitação popular. Para mim foi uma honra muito grande conviver com o que o Ulisses pensava, com o que ele era, e ser trocado por Collor logo depois. Então, é o choque que eu comecei a analisar na política do Brasil. Né? Antes de chegarmos na política, vamos falar da menina Ara Silva. Ara Silva, quando o Caldeira me falou do teu livro, Nosso Cafu, né? Atividade, eu disse para ele, a Paraíba tem uma tradição de memórias infantis, porque ele foi inventado também com as tuas memórias infantis. O impacto do teu livro para ele foi as tuas memórias infantis. Aí eu citei meu queridíssimo amigo, dizia para mim que eu era o último amigo de infância dele, Zé Américo de Almeida, antes que me esqueça, que eu considero uma obra-prima, e Meus Verdes Anos de Zé Lins do Rio.
e você encanta pelo oposto. São livros muito sentimentais, muito naquela coisa idílica da infância. E você não vai no osso, no tutano, você pega uma infância sofrida, dolorida. E realmente eu acho que o seu livro é um livro muito bom, serve de muita lição em relação à política, mas o ponto alto é aquela infância dolorida, aquela infância sem o menor charme, uma infância terrível. Seca como a seca. Fez mal lembrar aquilo tudo, te fez chorar, te fez sofrer enquanto não. Fez muito mal. É tanto que, quando eu terminei a primeira parte do livro, eu passei 3 anos sem querer ler. Depois que eu terminei a primeira parte, foi 3 anos fechado. Eu digo, não vou mais ler, não vou mais ler. Aí, depois de 3 anos, quando eu saí do governo, em 2014, aí eu disse, vou me dedicar novamente ao livro. Aí foi quando eu consegui ir terminando e entrando na parte política e diversificando. Você vê que eu diversifiquei um pouco as histórias de como eu dava aula, como eu escrevia as histórias sobre os filósofos, sobre a Bíblia. Então, isso fez com que eu desse continuidade ao livro. Ana Silva, você chegou a ler esses livros que eu citei aí, o livro do Zé Lins e o livro do Zé Mestre? Sim. E você se Zé Lins do Rego eu lia até em Malta, porque minha mãe era uma mulher extremamente pobre, mas era uma pessoa que gostava de ler, né? E isso ajudou muito a gente na infância, assim, apesar de que eu só aprendi a ler com 10 anos de idade. Ana Silva, eu sou casado com uma neta de Ageu de Castro. O Maranhão uma vez me disse que eu só estou vivo porque o Ageu de Castro não está. Porque ele disse que o Ageu de Castro teria usado um revólver que ele usava na época da... Você chegou a conhecer o Ageu de Castro, não? Não, eu não conheci. Acho que o Ageu Quer dizer, morreu... minha mãe ainda falava nele, porque ele tem umas ligações com Malta, né? Sim, ele era de Pombal, ele nasceu em Pombal. Ele tinha muita ligação com Malta, era meu sogro, filho dele, Alexandre Tabajara. Alexandre Tabajara teve uma coincidência interessante. Enquanto eu li o teu livro, o Alexandre Tabajara se referia a um personagem que eu não conheci, que era o Desmoulins. E aí, meu padrinho, né? Eu li meu sobre padrinho, Desmoulins, tinha outro nome, hein? Elivalda, a esposa Meu dele. Padrinho? Meu padrinho. O Desmoulins era meu padrinho. E Valda, que ainda está viva, que era a esposa dele, minha madrinha. Ainda está lá em Malta. E você ainda... Olha, eu estudava no Seminário Redentorista em Campina Grande e passava férias em Iraúna, e pegava um ônibus que parava em Patos, parava em Junco do Siridó para tomar café, em Patos para almoçar, e passava ao Largo de Malta. Eu nunca entrei em Malta. Mas o Alexandre Tabajara fala muito de Malta, que ele fez muita política em Malta com Raimundo das Fora, né? E o grande herói dele, 90% das histórias dele de Malta são o Desmoulins. Que era padrinho de todas as crianças em Malta, né? Ele foi prefeito, eu não sei nem quantas vezes, mas ele era o padrinho de todo mundo. Nascia, tinha que ser afilhado do prefeito, né? E o meu sogro, Alexandre, que é um contador de histórias terrível, ele conta que o Desmoulins era o mais perfeito populista que ele conheceu, porque pobre com Desmoulins não passava fome. É verdade isso? Não? É verdade isso, é verdade. Uma barriga enorme, aí andava pela rua, muito pequeno, Malta, né? Quando eu nasci tinha o quê? Uns 500 habitantes, hoje tem em torno de 7 mil. Então, é uma cidade que não se desenvolveu muito, aquela cidade do interior que não tem muita perspectiva de negócio, de empresa. Hoje está até bem melhor, tem um projeto lá de energia solar, então melhorou muito a situação. Mas na época de Desmoulins era quase uma província, né? E Desmoulins segurava todo mundo, porque ele era uma pessoa que era o pai de todos, né? Era mais do que prefeito, era o dono da cidade, mas que dividia pelo menos o alimento, né? Ana Silva, eu tive a honra, né? Fui encarregado pelo professor Manuel Marcos Formiga a escrever um dos artigos da Fortuna Crítica da Paraíba e seus Problemas e América, que completa 100 anos no ano que vem,
e a edição vai conter alguns artigos, inclusive um texto meu, né? Nesse texto, eu reli, que era um texto que eu li aos 14 anos, 15 anos, eu reli agora e fiquei muito impactado com se o sertão é muito abandonado hoje, imagina antes do Epitácio. Mas mesmo depois do Epitácio, você acha que o sertão continua abandonado e desolado, como sempre foi antes de Epitácio, mesmo depois da Açudagem? E do Zé Maranhão, que foi um grande governador das águas lá na Paraíba. Olha, eu acho que melhorou um pouco, melhorou com relação à questão das águas, melhorou porque o desenvolvimento tecnológico tem que chegar, porque senão se acaba tudo, mas a situação das cidades no Brasil, não é só na Paraíba, né? É que a maioria dessas cidades que foram constituídas aí erradamente, eram distritos, aí se promoveu a cidade para poder criar o prefeito, as câmaras de vereador, para comer mais dinheiro do pouquinho que a cidade tinha. Então, isso foi muito ruim. De qualquer forma, está aí, a Paraíba tem 223 municípios, rapaz, com capacidade de sobrevivência mesmo, de ICMS, de arrecadação, tem uns 20 municípios. O restante sobrevive de recursos da União e do Estado. Então, isso é muito difícil, apesar de que houve um desenvolvimento grande, especialmente na época de Águas com Zé Maranhão e, posteriormente, com escolas mais desenvolvidas, agora com internet. Isso tudo vem melhorar a situação, mas a pobreza ainda é a mesma no Brasil inteiro. Lembre-se que nessas cidades, 70% da população mantém a cidade viva com a aposentadoria do INSS. É isso aí. Eu ia falar isso para você. Quer dizer, hoje nós temos, como grandes legados, o programa de cisterna do Lula, o programa de habitação popular da Dilma, e que, inclusive, usa o velho esquema de fazer. Antigamente, na época do Epitácio, fazia estrada, né? O Alexandre lembra muito para mim o João Pessoa, que usava os presos para construir estradas. E estrada, segundo Zé Américo, no seu livro A Paraíba e seus Problemas, era fundamental na Paraíba. Mas isso me leva ao seguinte: o teu livro é uma grande lição, talvez, sobre o funcionamento da política no Brasil e da administração pública. Dos cargos que você ocupou, que são muitos em várias áreas, que obra você acha que deixou de forma mais permanente, que está valendo hoje? Aqui na Paraíba, principalmente águas, né? O projeto de águas que foi o do governo Maranhão, decisão dele, mas quem executou fui eu. Eu era presidente da empresa de saneamento, passei 5 anos com ele na presidência da área de saneamento, e foi o legado grande que eu deixei, né? Mesmo na Secretaria de Finanças, eu acho que os 3 anos que eu passei com o Ricardo Coutinho, o controle do dinheiro foi perfeito até eu estar, porque ninguém tirava mais do que precisava dali. Eu fui dura, eu, inclusive, me compatibilizei com muitos setores, porque é bem simples, entra tanto de recursos por mês. Vamos dar um exemplo, 10 bilhões na Paraíba por ano. Gente, 70% disso, um pouco mais, quando entra o 10º, é folha de pagamento. Aí os governadores ficam com 30% para pagar serviço de dívida, para pagar imposto de renda, para transferir... Silva, então, não dá para nada. Estou avisando que o tempo esgotou, mas eu queria fazer uma perguntinha rápida. Outros projetos literários? Outros planos? Outros livros? Não sei ainda, porque esse projeto era um projeto interior, não era um projeto assim, eu vou escrever, era um projeto de registrar o que eu vivi, com um pouco de expectativa de ensinar as pessoas o que é administração pública dentro mesmo, que eu digo, inclusive eu converso com os amigos dos tribunais de contas, de fiscalização, eu digo, gente, antes da pessoa virar procurador, juiz, né,
tem que fazer uma passagem lá pelo executivo para saber como funciona a máquina, porque os julgamentos, as fiscalizações são feitas sem que o cara entenda o procedimento da execução. Isso Então, aí, é essa a lição que eu queria dar no livro. E deu. Muito bem, é um manual. Além de ser É um manual, é verdade. É um manual de funcionamento da política e da administração pública. Nós tivemos a honra, o prazer e a alegria de trazer a Silva Rocha, diretamente de Malta, para São Paulo, aqui no estúdio. De João Pessoa. Eu hoje estou de João Pessoa. De Cabo Branco. Nasci em Malta, é. E saí de lá 10 anos sem nunca ter escovado os dentes e sem saber ler. Aprendi tudo em João Pessoa. É isso aí. Viva João Pessoa. Grande abraço. Prazer ter você. Um abraço aqui. Grande. Muito obrigada. Você para mim, eu admiro demais você e estou feliz de estar lhe vendo assim tão perto de mim. Um abraço. Obrigado, querido. Tudo de bom. Obrigada. Sucesso mais ainda para ser entregue um grande livro. Tchau, Ana Silva. Tchau.